Queridos irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias, livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33. E esse eu creio que é um versículo muito conhecido de todos nós aqui. João 16, verso 33. Todos acharam? Queria te convidar então a nós lermos juntos esse texto, que é a base da nossa palavra nessa noite. Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez, vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido irmão, querida irmã, talvez essa expressão, tende bom ânimo, é algo que nós conhecemos tanto, mas tanto, e ao mesmo tempo nós vivemos tão pouco, mas tão pouco, que o resultado disso é você observar alguns extremos dentro do cristianismo. Um extremo é aquele em que a gente ouve o tempo todo uma outra expressão, que é aquela: vai dar tudo certo, não tem problema algum, eu sou cabeça, não sou cauda, Deus está comigo, então eu não tenho problema algum. Na realidade é até meio ilusão isso que a gente passa. E assim a gente vai vendo um evangelho raso, que não se depara com as realidades do nosso país, da nossa vida diária, quando a gente encara algumas situações que de fato não só incomodam, mas algumas que às vezes nos apertam bem no pescoço, que você tem aquela sensação de às vezes estar meio sufocado pela caminhada da vida. Mas há um outro extremo, que é o extremo, irmãos, de lermos esse texto, olharmos que é uma palavra de Jesus e não nossa, e muitas vezes nós não temos o nosso coração aquecido, não temos a nossa vida de fato olhando para o alto e trazemos a realidade do que Jesus nos ensina aqui e traz de fato para todos aqueles que são seus. E aí vai uma grande advertência, irmãos. Talvez nós tenhamos ou estejamos ouvindo tantas palavras de Jesus, mas isso não tem entrado de fato aonde deve entrar, que é na nossa caminhada diária, no nosso coração, na nossa vida como um todo. E eu queria chamar a sua atenção para essa expressão, está dentro desse contexto, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria trazer para você quantas vezes você traz para o seu coração essa palavra: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Olhar para aquilo que você está vivendo em determinado contexto e dizer: tenha bom ânimo, não desanime, não se entrega, não se prostre, tenha bom ânimo. Queridos irmãos, pega a sua Bíblia para a gente caminhar um pouquinho. Você vai ter que fazer um exercício comigo para a gente ver se de fato a Bíblia assevera isso ou não. E nós vamos então visitar 11 textos que nós vamos ler essa expressão: tenha, ou tem, ou tende bom ânimo. A primeira delas você não vai precisar abrir, eu só vou citar para você porque ela traz o contexto de alguém que era mau, mas teve bom ânimo numa situação, até que se encontrou com um servo de Deus e a sua vida então foi mudada. Então, para que você não pense que eu estou esquecendo um texto, esse é um momento de bom ânimo de um homem chamado Ramã, lá no livro de Esther. Um homem mau que acabou depois sendo realmente tratado com justiça pelo rei Assuero. Então esse texto nós vamos deixar de lado. Mas eu queria que você começasse comigo lá no Salmo de número 27, versículo de número 14. Salmo 27, 14.
e você vai ler aí na Bíblia assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, querido irmão, é um salmo lindo, maravilhoso, onde Davi diz assim: uma coisa eu peço ao meu Deus, e eu vou buscá-la todos os dias, que eu possa morar na casa do meu Senhor. E não é que Davi estava apenas sendo poeta, mas ele estava dizendo que queria literalmente conviver com Deus todos os dias, estar na presença de Deus. Mas quando ele termina esse cântico, esse salmo, ele diz para todos os seus servos, os habitantes de Israel, ele diz para todo um contexto que viria depois dele para conhecer, trazendo: olha, tem bom ânimo. Não é esperar como você se assentasse e não fizesse mais nada, mas é esperar vivendo cada dia com a certeza de que Deus está do seu lado, agindo, convivendo com você. Vamos para o Novo Testamento, que agora você vai ver várias vezes essa expressão e vai caminhar em alguns contextos. Primeiro deles, Mateus capítulo 9, verso de número 2. Abre lá para a gente observar o que acontece agora. Mateus 9, 2. O texto diz assim: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus ministrando um momento agora em que ele está provando a sua divindade, mas olhando a fé daqueles homens que carregam um paralítico, ele diz para o paralítico: seja encorajado, levante-se, tenha de fato ânimo nessa situação, porque os seus pecados estão perdoados. Nesse mesmo capítulo, querido irmão, verso 22 agora, você vai ler comigo assim: e Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Uma mulher, se você olhar aí o contexto, com uma hemorragia já há 12 anos. E Jesus diz para ela: tem bom ânimo, tua fé te salvou. Naquele instante ela é curada. Em Mateus ainda, querido irmão, avance um pouquinho, capítulo 14, verso 27. Palavra do Senhor: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O contexto é Jesus andando por sobre o mar. Pedro o desafia e afunda. E Jesus está dizendo para aqueles discípulos que, ao verem a sua presença vindo sobre as ondas, pensam que é um fantasma, e Jesus diz: calma, tem de bom ânimo, sou eu. Querido irmão, avança para Marcos agora, capítulo 6, verso 50. É o mesmo texto no sentido da mesma experiência. Mas é Marcos agora trazendo essa questão de Jesus acalmando a tempestade, mas dizendo para os seus discípulos: tende bom ânimo, tende bom ânimo, não esmoreçam. Ainda em Marcos, capítulo 10 agora, querido irmão, querida irmã. Marcos 10, 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Mais à frente, querido irmão, querida irmã, livro de Atos agora, lá no final dele, capítulo 27. O contexto é Paulo numa viagem para a Itália, para Roma. Paulo preso. Há uma tempestade que assola a embarcação. E Paulo, mesmo sendo preso, mesmo sendo aquele que está sendo levado para ser entregue às autoridades em Roma, Paulo diz para aqueles homens, Atos 27, versículo 22, ele diz assim: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. O encorajamento diante da tempestade. E mais à frente, 3 versículos adiante,
Paulo agora vai dizer para aqueles marinheiros, para os seus exatores: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Paulo está dizendo para aquela turma: vamos passar por grande crise, mas o Senhor nos levará até o objetivo final. O plano vai se cumprir. Por último, queridos irmãos, 2 Coríntios agora, capítulo de número 5 e o versículo número 6. Segunda Coríntios 5, 6. O texto diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós citamos então ao todo 11 vezes, 11 textos em que a palavra do Senhor, incluindo aquela que eu disse para você que nós não leríamos, 11 vezes em que essa expressão bom ânimo aparece nas Escrituras. Eu gostaria de trabalhar com você algumas questões que a gente pode ver. Se você prestou atenção nas leituras, nós vamos poder trabalhar algumas questões, irmãos, que nos mostram o quanto Jesus nos ama, quanto Jesus cuida de nós, o quanto Jesus, nesse tempo que se chama hoje, pode trazer para mim e para você, não apenas uma palavra que diz: olha, anime-se. Mas Jesus, de fato, irmãos, nos convida a nos alegrarmos, a sairmos do marasmo, a olhar para Ele ao invés das circunstâncias que nós estamos atravessando. A primeira questão que eu gostaria de trazer para mim e para você, queridos irmãos, é termos bom ânimo em contextos de enfermidade, em contextos pessoais, em contextos, irmãos, que nós nos olhamos e vemos às vezes aflitos por alguma questão que nos acomete o nosso corpo, acomete a nossa mente. Olha para os textos que nós lemos, irmãos. Jesus fala para um paralítico ter bom ânimo, fala para uma mulher com hemorragia ter bom ânimo. Os seus discípulos transmitem para um cego que ele venha ter bom ânimo. E aqui, querido irmão, eu quero trazer para nós o sentido do que eu vejo nesses textos. Jesus, irmão, irmã, Ele não ignora as nossas dores. Jesus não vira o rosto contra nós quando nós passamos pelas dificuldades pessoais que nos atingem. Irmãos, muitas vezes nós vemos em textos bíblicos os discípulos perguntando para Jesus: esse aí está assim porque ele pecou? E muitas vezes nos nossos dias, irmãos, às vezes diante das nossas lutas, alguém não fala diretamente, mas às vezes levanta assim: ó, você não está carregando algum pecado aí não? Você não aprontou alguma coisa para estar tendo esse tipo de problema? Você já olhou a sua vida? Você já passou em revista? Você já deu realmente uma vistoria para ver como as coisas estavam e agora estão? Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, a gente vai vendo que às vezes a nossa chama de vida está como se fosse uma velazinha já lá no final. Mas Jesus não vem soprar a vela para apagar. Ao contrário, Jesus vai fazer o fogo reacender. Isaías, capítulo de número 42, verso 3. O capítulo 42 de Isaías, nesse início, fala sobre o servo do Senhor. E é um dos 4 textos que Isaías trabalha falando daquele servo que viria para trazer de fato a vontade de Deus de cura, de renovo, de redenção para o seu povo. E Isaías 42 é um desses textos. Mas no verso de número 3, Isaías diz sobre o servo do Senhor assim: ele não vai esmagar a cana que já está quebrada, ele não vai apagar a torcida, aquela pequena chama que ainda fumega. Na verdade, ele vai promulgar o direito. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos para a nossa caminhada e a gente se vê sofrendo, às vezes sofrendo sozinho, às vezes perguntando ao Senhor: Deus, como é que vai essa minha jornada? Onde que ela vai parar?
E Jesus está nos dizendo, queridos irmãos, tem de bom ânimo. Aquele paralítico, ele não ouviu um sermão sobre os seus pecados, ao contrário, ele diz, os seus pecados são perdoados. Seus pecados, por mais difíceis que possam ser, eu tenho autoridade para trabalhar isso. Jesus está naquele contexto se apresentando como Deus, irmãos. E, no entanto, como diferente do que nós vemos nos nossos dias, Jesus não vai se mostrando como aquele que realiza os grandes milagres. Mas Jesus olha para a alma daquele homem e diz, os seus pecados estão perdoados. Quando ele é confrontado, então ele diz assim, então o que vocês acham mais difícil? Dizer que os pecados estão perdoados ou para que ele ande? Então, para que vocês não tenham dúvida, levanta, pega o teu leito e anda. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Sabe, querido, querida, o contexto de enfermidade que eu posso estar trabalhando com você nessa noite pode não ser algo físico. Mas olha como, irmãos, às vezes nós não pensamos em bom ânimo e olhando para nós, para a minha vida, para o meu individual, eu posso dizer assim, eu estou cansado de brigar, estou cansado de falar demais, de ficar xingando pessoas, ouvindo pessoas me xingar. E se você quer entender melhor o que eu estou dizendo, basta você pensar como tem sido os nossos diálogos nesses últimos meses. Acontece alguma coisa lá, que é lógico, vai refletir sobre nós, mas a gente acusa o daqui. A gente briga com o nosso vizinho, a gente briga com o irmão da igreja, a gente briga com um familiar nosso que pensa diferente da gente. E Jesus está dizendo, tem de bom ânimo. Jesus pode nos declarar, irmãos, perdão sobre esses nossos pecados, de mente, de boca, de separação. Mas para isso, irmãos, nós precisamos confiar em Cristo e levar de fato nossas dores, nossa vida, ainda que alguém nos carregue. Tem de bom ânimo. Almas enfermas, tem de bom ânimo. E essa expressão tende, ela está no plural. É para nós. Tem de bom ânimo. Tenham bom ânimo. Mas há um segundo contexto, irmãos, que esses textos nos mostram. O Senhor Jesus nos convidando a renovar o nosso ânimo. O contexto, irmãos, é o de medo. São as nossas angústias. São os desafios. 2 dos textos que nós lemos falam de tempestades. O primeiro deles, com certeza você se lembra, que é aquele momento em que Jesus vai orar. Ele não vai dormir, ele não se ausenta da presença dos discípulos por uma questão de se alimentar ou coisa assim, mas ele sobe para orar no monte. E aí, já à madrugada, os discípulos foram antes dele, atravessando o lago, atravessando o mar de Genezaré. E o texto lá vai nos mostrar, irmãos, que é alta madrugada e a embarcação que eles estavam está sendo jogada de um lado para outro nas ondas. Mas eu gostaria de pensar com você algumas questões que nem sempre vêm ao nosso coração. Quantos eram os discípulos, irmãos, o grupo menor? 12, não é isso? 12 naquele barco, pelo menos. Desses 12, 1/4, 3, pelo menos, pescadores. Gente que conhecia o mar. Gente que antes de estar com Jesus, praticamente todos os dias jogava o seu barco naquele lugar. Gente que atravessava para Genezaré, voltava para a margem de cá. Gente que lançava a rede. Gente que conhecia as marés. Gente que deveria estar naquela hora de tribulação, de tempestade, talvez confortando os demais, dizendo, calma, irmãos, nós já conhecemos essa região aqui, a gente está bem sabendo o que a gente deve fazer, vamos nos acalmar. Porém, o texto vai mostrando, irmãos, que independentemente de terem conhecimento sobre o mar,
aqueles 3 estavam desesperados como os demais. Na nossa vida, eu e você, queridos irmãos, às vezes a gente tem a vida balançando, né? E a sensação que às vezes nós temos é que a gente está sendo jogado de um lado para o outro, batendo na parede do barco de um lado, batendo na parede do outro. A gente não tem paz porque mesmo nas coisas que a gente tem mais conhecimento, que a gente domina, o nosso trabalho, a nossa família que a gente conhece tão bem, e a gente sabe como é cada um daqueles que caminham conosco. Mesmo dentro da igreja, que a gente conhece a liderança, conhece o ministério, a gente sabe tudo o que acontece, mas às vezes a gente está se sentindo balançado, jogado, tampado de um lado para o outro. E olha, irmãos, para piorar a situação, aquele que era um dos líderes do grupo, aquele que talvez fosse o mais atirado de fato na experiência do mar. Quando Jesus vai se aproximando, ele desafia Jesus: se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. E Jesus, como a gente falou no outro ponto, Jesus não disse para ele assim: você é um fanfarrão, agora você quer andar sobre o mar? Jesus não disse para ele assim: fica quieto aí que eu vou até aí. Jesus diz: venha. Irmãos, não era para testá-lo, era para fortalecê-lo. Não era para humilhá-lo, mas era para dizer: vem me encontrar. Vem ver que sou eu mesmo. E aí, queridos irmãos, enquanto Pedro se concentrava em Jesus, ele andava como Jesus. Enquanto ele olhava para Cristo, ele tinha o comportamento de Cristo. Ele tinha a autoridade de Cristo sobre as ondas. Ele tinha, querido irmão, querida irmã, um cenário em que ninguém poderia acreditar, mas ele estava vivendo. Mas quando ele começou a olhar para aquilo que ele conhecia tão bem, que era o próprio mar, quando ele começou a olhar para as ondas e tirou o seu foco do Senhor, o texto diz que ele começa a afundar e se desespera. Se desespera. Querido irmão, querida irmã, dá uma olhada para a nossa vida, para a nossa caminhada. Irmãos, enquanto nós estamos sendo lançados de um lado para outro, às vezes, Jesus tem o poder de andar por cima dos nossos problemas. Jesus tem autoridade, irmãos, para entrar em tudo aquilo que a gente acha que conhece bem, mas que a gente está vendo no texto que a gente não domina. Jesus tem todo o poder, irmãos, para entrar dentro da sua família com todas as lutas e dificuldades, e você sabe como é o panorama do seu lar, você sabe como é o panorama do teu trabalho, você conhece o nosso Brasil, o jeitinho brasileiro, o caráter do brasileiro em geral. E Jesus, que anda sobre as ondas, anda sobre o nosso país, anda sobre a nossa casa, anda sobre o nosso trabalho, ele nos diz: tem de bom ânimo, aprenda a confiar. Qual terreno, irmão, irmã, que nós temos passeado ou lutado? Será que é a situação do nosso país, politicamente falando? Nós já deveríamos, irmãos, como crentes, ter virado a chave, sair dessas acusações, brigas e procurar agora realmente dizer: Senhor, se o Senhor não segurar a nossa mão, esse mar vai nos tomar. Nós deveríamos, irmãos, dizer uns para os outros: irmãos, vamos ter ânimo, porque não é a primeira nem a última vez, enquanto o Senhor não voltar, não é a primeira nem a última que nós vamos passar por lutas, porque sempre teremos aflições. Foi o primeiro texto que nós lemos. Mas, querido irmão, irmã, nós precisamos deixar essa palavra entrar na nossa mente e coração, e nós precisamos exercitar a questão de dizer uns para os outros:
Vamos ter bom ânimo. Vamos nos fortalecer, vamos orar juntos, vamos caminhar. Tende bom ânimo. O segundo contexto de tempestade, irmãos, era o apóstolo Paulo. E aqui eu gostaria de compartilhar com você uma questão que às vezes a gente pensa assim: será que nós temos exemplo para essas coisas? Vamos olhar o texto. Atos 27, Paulo está sendo levado para a Itália e ele mostra no texto que ele havia falado com os marinheiros: olha, não vamos pegar agora esse momento de viagem. E no entanto, o que acontece é que eles decidem navegar. E quando navegam, a tempestade os toma. No texto, irmãos, o apóstolo Paulo diz para aqueles marinheiros: olha, ainda, porque o Senhor me visitou, o Senhor enviou um anjo e me mostrou que importa que nós cheguemos até César. A questão é comigo, Deus vai me levar até lá. Então tenham bom ânimo, porque o que está acontecendo no navio não vai quebrar o propósito do Senhor de que as coisas aconteçam como Ele determinou. E assim, irmãos, a gente vai ver que Paulo, embora contrariado diante de uma situação, ele não se agarra àquela questão para dizer para os outros assim: ó, viu aí? Bem feito aí. Não foi navegar? Agora segura. Eu sei que eu vou chegar lá, mas vocês eu não sei. Paulo fala, irmãos, ao contrário. Tende bom ânimo. Não desanimem. Vocês precisam comer. O texto diz, irmãos, que eles já estavam praticamente 15 dias se privando de alimentar, com medo, onda para um lado, onda para o outro. O mar Adriático, que está sendo citado ali, estava revolto no meio de uma tempestade. E Paulo diz: gente, comam. Gente, tenham bom ânimo. Gente, as coisas vão se cumprir, não porque eu estou dizendo, mas porque o Senhor nos avisou assim. E Paulo mostra, irmãos, que quando a gente conhece a palavra do Senhor, no caso dele, ele ouviu audivelmente, né? Mas quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, nós temos, irmãos, a noção do que vem a cada dia acontecer. E o Senhor nos convida a sermos aqueles que vão animar outras pessoas. Vão dizer: olha, vamos segurar as pontas, porque vamos passar por luta, mas o Senhor está conosco. E o último contexto, querido irmão, que eu quero analisar com você, tende bom ânimo. São esses contextos nossos de vida, que às vezes nos geram ansiedade, pressa. Às vezes olhar para o mundo e pensar que o mundo está de cabeça para baixo, e está, em certo sentido. Foi aquele texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 6. O contexto, irmãos, diz ali que enquanto nós estamos no corpo, enquanto estamos vivendo essa vida, o texto diz: estamos ausentes do Senhor. Ainda não chegamos na plenitude que o Senhor tem para nós. E interessante que você pode fazer um paralelo exato com Jesus dizendo assim: olha, no mundo vocês terão aflições. Enquanto vocês estão aqui vivos, vocês estão ausentes da plenitude com Deus. E depois Paulo vai desenvolver o raciocínio, irmãos, mostrando que de fato seria melhor se a gente saísse daqui e fosse estar na plenitude com o Senhor, no céu com o nosso Deus. Mas ele diz: enquanto estamos aqui, tenhamos bom ânimo, vamos caminhando, vamos vivendo, porque o Senhor é suficiente para, mesmo em tempos de luta, estar conosco e nos dar paz em meio às tempestades. Querido irmão, Deus está redimindo a sua criação. Desde que o homem peca, o Senhor está provendo aquele que é o Salvador, aquele que é o Redentor, aquele que nós vimos quantas vezes Ele diz para nós: tende bom ânimo. Mas ainda, irmãos, nós temos muito para marchar. E aí a gente vai vendo que a nossa jornada, ela pode ser cada dia, querido, querida, de encorajamento, de nós nos ajudarmos. Ela pode ser uma jornada de esperança.
de dizer, irmãos, para qualquer pessoa, aqui dentro da igreja ou lá fora: olha, Jesus está com a mão estendida, há salvação no nome de Jesus. A nossa jornada pode ser de redenção, irmãos. E aí eu gostaria de trazer para você a grande questão daquele texto que foi o primeiro texto que nós lemos. O texto diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O capítulo 16 de João, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E naquele capítulo Jesus diz que enviaria o Espírito Santo como Consolador. Naquele capítulo Jesus diz que o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, que nós estamos caídos, da justiça, que Deus pune o pecado, e do juízo, que se não houver arrependimento e mudança de vida, todos estaremos perdidos. E Jesus vai terminar esse capítulo dizendo: olha, eu tenho dito, eu tenho ensinado a vocês para que vocês, mesmo em meio ao contexto desse mundo, tenham paz. No mundo, de fato, vocês vão passar por aflições. No mundo, você, de fato, vai encontrar muita coisa que você vai pensar que ele está de cabeça para baixo. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer algo para mim e para você, que você precisa estar atento. Perceba, se eu quisesse te vender alguma coisa, eu iria dizer para você que era o melhor produto, que tinha a melhor garantia, que aquilo ali é um negócio fantástico, iria realmente resolver todas as suas dificuldades. Isso é o que você vê na televisão todo dia, quando eles querem te empurrar alguma coisa. Jesus não engana ninguém, irmãos. Jesus não vem dizer assim: olha para esse mundo como ele é colorido. Ao contrário, Jesus diz: esse mundo é cheio de aflições. Foi o mundo que eu criei e que o pecado fez com que as relações fossem quebradas. Foi o mundo que eu criei, mas esse mundo está rachado, as relações são conturbadas. Nesse mundo, de fato, você tem aflições. Irmãos, Jesus não engana sobre o panorama que nós encontramos. Jesus não engana, irmãos, de que de fato nós teremos que passar por lutas, angústias, situações que são desafiadoras. Jesus não mente, irmãos, ele não enfeita em nada as coisas. E isso então vem mostrar que ele de fato é verdadeiro, que ele é a verdade. Mas o mais fantástico, irmãos, é que em meio a essas questões todas, ele diz assim: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Parece que a gente está todo dia tendo que subir a montanha. E tem. Parece que todo dia, irmãos, nós vamos ser ou desafiados, ou empurrados, ou meio que machucados pela presença do pecado. E estamos assim. Mas o Senhor Jesus diz assim: tem de bom ânimo. Por que ele nos diz isso, irmãos? É para talvez mostrar que eu e você somos fortes para aguentar isso? Não. É para mostrar, querido irmão, que a batalha é só nossa, nós estamos sozinhos, então é a gente que tem que ter bom ânimo? Não. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele venceu esse mundo, ele está conosco, ele nos garante todo dia, irmãos, que jamais nos abandona, jamais nos deixa. Eu não quero ser aqui anacrônico, mas a gente talvez precise voltar e olhar para um texto lindo da palavra de Deus, o Salmo 139. Aquele salmo diz assim: para onde me ausentarei da tua face, Senhor? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu vou lá para o mais profundo abismo, lá estás também. Se eu disser, talvez as trevas vão me encobrir,
Para o Senhor não existe escuridão. Tudo é límpido, claro. Tem de bom ânimo. Jesus está conosco. E assim, irmãos, a gente precisa ser lembrado por Jesus e para Jesus. O que nós pensamos do amanhã? Para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Às vezes nós estamos pensando e sofrendo, não sabemos o que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor, que Billy Graham disse que era mais atual, é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra do Senhor, irmãos, que não nos nega a informação de como as coisas vão evoluindo e para onde elas vão caminhar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, quando subiu aos céus, ele delegou uma missão para os seus discípulos e disse assim: e eu estou convosco até o fim dos dias. Talvez, querido irmão e irmã, você já não creia tanto assim. Porque talvez você está olhando mais para as ondas do que para aquele que está acima das ondas. Talvez, irmão e irmã, você tenha andado desanimado, porque às vezes o seu ouvido está mais aberto para o que determinado canal de TV ou de internet está dizendo do que para a palavra de Deus. Mas eu queria te convidar nessa noite a você não apenas repensar, mas você assumir um propósito diante de Deus, de falar com o Senhor e pedir: Deus, o Senhor pode aplicar em mim um ânimo novo, um ânimo bom, uma alma corajosa, uma alma que olha para o Senhor em qualquer circunstância. Sabe, querido irmão, como que a gente pode aplicar esses textos que nós ouvimos? A primeira aplicação que eu gostaria de trazer para nós, irmãos, vamos aprender a ler a nossa vida pela Bíblia. O que você tem passado? Se você anda num tempo de grande prosperidade, de calmaria, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Não se deixe levar pensando que amanhã não pode haver uma dificuldade, então aprenda pela palavra do Senhor a se preparar. Mas se você é diferente disso, está passando por um tempo de luta, de falta de coragem para determinadas questões, traga a palavra do Senhor para a sua vida. Nós falamos aqui, irmãos, contexto de luta com saúde, contexto de uma dificuldade mental diante de determinada situação, o contexto de vida. Em qualquer circunstância o Senhor nos diz: tem de bom ânimo. E talvez, irmãos, a gente não tenha um bom ânimo porque a gente ouve mais o pessimismo do dia a dia que a palavra do nosso Deus. Voltemos para a palavra. Uma segunda aplicação, querido irmão, vai envolver essa primeira, mas é a questão de que você é alguém que anima outras pessoas. E aqui vale duas questões. A primeira é, quando você conversa, o seu dia a dia, traz aí para sua mente, você está na fila do banco, nem sei mais se as pessoas pegam fila, né? Mas você está aí no mercadinho, foi na feira, foi fazer alguma coisa, ali você está conversando com alguém, sempre tem alguém que vai murmurar, vai reclamar do cara que está atendendo, ou do preço do tomate, ou vai reclamar que está chovendo, ou está quente demais. Irmãos, o que nós respondemos para as pessoas? Tá mesmo, tá brabo, hein? Tá ruim toda a vida. A gente parece que joga mais lenha na fogueira. Quando as pessoas vão ouvir de nós, irmãos? Nosso Deus, como está quente hoje, né? É verdade, mas olha, o calor é uma bênção. Quanta gente com artrose hoje pode sair de casa? Ah, mas está chovendo. É verdade, mas olha que a plantação está sendo cuidada nessa hora. Irmãos, a gente precisa ter uma chave para dizer para as pessoas: tenha bom ânimo. E aí vai voltar no primeiro ponto. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai ser sempre alguém que vai ficar na superfície da conversa com as pessoas.
Mas quando você conhece a palavra do Senhor, você não só vai semear a bênção, como você vai poder semear a salvação de fato. Isso vai gerar, querido irmão, uma terceira aplicação. Tudo que eu estou te falando aqui pode ficar exatamente nesse nível da sua vida. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou pregando. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, irmãos, para um grupo muito bom de irmãos, que é só gente da alta, inteligente. Você é alguém capacitado para entender o que eu estou falando, e eu estou tranquilo quanto a isso. Tenho certeza que você sai daqui do mais novinho ao mais antigo entendendo. Mas como isso vai entrar no teu coração de fato? A hora que você se humilhar em oração, a hora que você chegar ou dentro da sua casa, ou todo dia quando você acordar e dizer: Deus, faz de mim nesse dia uma pessoa mais animada. Senhor, em nome de Jesus. E olha quem está falando, hein, irmãos? Tira essa cara feia do espelho e coloca algo novo no meu coração para que eu vá falar coisa boa para as pessoas aí. Irmão, irmã, não estou te falando de autoajuda. Eu estou te falando de ajuda do alto, do Senhor, daquele que ouve as nossas orações. A questão de sair da nossa mente e chegar no nosso coração, irmãos, passa da hora que a gente se ajoelha e clama: Deus, eu estou desanimado demais. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso ter bom ânimo. A última questão de aplicação, querido irmão, essa é um pouco óbvia, mas a gente precisa se lembrar. Você precisa se afastar daquilo que te traz desânimo. Você precisa sair desses programas de TV que só te enrolam. Você precisa sair dessas novelas que só te mostram frustração, traição, sujeira. Você precisa sair de programas da internet que só te vendem mentiras. Você precisa deixar de ouvir pessoas que só jogam terra. Você precisa ouvir Jesus. Muda. Tem de bom ânimo. Começa a ouvir de fato a palavra do Senhor. E eu queria te convidar, querido irmão, querida irmã, a baixar um pouco sua fronte e falar com Deus diante do que você ouviu aqui. Gostaria que você se perguntasse aí no coração: quantas vezes você não ouviu esse versículo de João? Mas quantas vezes você falou esse versículo de João para você? Qual foi a última vez que você liberou uma palavra de vida para alguém na igreja? Qual foi a última vez, marido, que você falou para sua esposa, ou para os seus filhos ou netos, encorajando a sua casa a crer no Senhor? Qual foi a última vez, irmãos, como igreja, eu e você, que nós andando por essas ruas, a gente vê uma cidade idólatra, uma cidade tão pesada nas suas filosofias? Qual foi a última vez que a gente pelo caminho disse: Jesus pode transformar essa cidade? E eu quero louvar a Deus porque Jesus não veio aqui para nos acusar. Mas Jesus vem nessa noite para dizer assim: bora, vamos levantar, vamos sair dessa mesmice, tem de bom ânimo. Jesus falou isso para um paralítico, falou para uma mulher com hemorragia, Jesus falou isso para um cego, Jesus falou para os seus discípulos no meio da tempestade. Jesus está falando isso conosco nessa noite. Eu queria que você orasse, falasse com Deus. Você conhece o seu contexto, como Pedro conhecia aquelas ondas. Você sabe aquilo que te tira da presença de Deus. Peça ao Senhor para te livrar. Peça ao Senhor para te encorajar, para levantar você, para você assumir uma postura de crente, cada vez mais crente. Você vai ser o melhor crente da sua casa.
o melhor crente do seu trabalho, o melhor crente dessa cidade, dessa igreja, no nome de Jesus. Tem de bom ânimo. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Senhor, traz coragem à nossa vida, Pai. Deus, nós sabemos pela Tua palavra que nós somos mais que vencedores, mas, Senhor, faz com que isso seja a nossa vida, Senhor. Faz com que a gente viva, Jesus, dia a dia, sendo encorajados por Ti, animados pelo Senhor, ó Deus. Esse é um tempo, Pai, que o Senhor está começando a separar joio do trigo. Senhor, levanta a Tua igreja. Levanta a minha vida, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã aqui, Senhor. E, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, nos faz homens e mulheres corajosos diante desse tempo. Levanta a nossa vida como servos do Senhor. Que a gente se lembre, ó Pai, que a gente está caminhando para o céu. E lá, ó Deus, não haverá choro nem dor. Mas nesse tempo aqui, a gente precisa se aplicar todos os dias a sermos renovados pelo Senhor. Jesus, obrigado, porque o Senhor não falou uma vez só, tem de bom ânimo. Várias vezes nós vimos aqui, Senhor. E hoje isso se repete. Então faz com que isso entre no nosso coração para a Tua glória, para o Teu louvor. E nós Te agradecemos.